Bom dia a todos. Mais um motivo de alegria, né, irmãos? Estarmos aqui, neste lugar, abençoado por Deus, aonde nos sentimos em casa. Agradecer a Deus pela vida do pastor Edson, de sempre ter essa confiança de podermos estar expondo a Escritura neste momento. Mas quero também trazer a saudação aos santos, aos irmãos lá de Areias, né, da nossa igreja, e louvar a Deus pela igreja em Caruaru. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 5. Atos, do capítulo 6 e o versículo de número 5. Todos, vamos ler, irmãos, todos. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto. Eu escolhi esse texto não para falar sobre diáconos. E a palavra diáconos, eu acredito que todos nós conhecemos, é servo, servir. Mas justamente para discorrermos do quesito de como devemos servir, como é o chamado para servir. O contexto aqui é a igreja está crescendo, a jovem igreja em Jerusalém está crescendo, os apóstolos estão pregando o evangelho e as pessoas estão se convertendo. E na medida que isso vai acontecendo, vai se precisar de mais demandas, vai surgir mais demandas, obviamente. E começa-se uma queixa a acontecer. As viúvas gregas estavam sendo desprezadas no que diz respeito à manutenção de alimentos e de outros cuidados necessários com essas mulheres. Então, chega ao conhecimento dos apóstolos esse questionamento, a comunidade chega e diz aos apóstolos, olha, está havendo um problema e a gente precisa resolver esse problema. Se os apóstolos ignoram isso, se os apóstolos dissessem assim, não, existem coisas mais importantes a fazer, como, por exemplo, pregar o evangelho de suma importância, e a gente não deve se deter nessas questões tão pequenas, nessas questões tão ínfimas, que não acredito que não vai trazer nenhum problema para a igreja. Eles não viram dessa maneira. Eles viram que, de fato, precisava resolver essa questão. Era uma questão que, mais à frente, iria trazer sérias complicações no meio do povo. Complicações essas que podemos até deduzir. Imagina umas mulheres tendo, porque aqui as mulheres gregas estavam sendo negligenciadas e outras não estavam. Então, aí já se via a injustiça e automaticamente, por conta dessas questões de injustiça, o evangelho poderia ser visto como algo ruim, como algo que não é harmônico, não traz a beleza, de fato, da comunhão, do partir do pão. Isso traria escândalo ao nome do próprio Cristo. Então, os discípulos, impulsionados por Deus, decidem tratar algo, dizendo a eles, vamos ver esses relatos do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ver aí, todos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Vejam, irmãos, aqui a gente já pode extrair algo muito importante para a questão deste serviço. Os apóstolos disseram, olha, se a gente parar para fazer este tipo de serviço que vocês estão colocando como demanda para nós, provavelmente afetará a questão da pregação do evangelho. Será afetado. Aqui eu já vejo algo tão fundamental na distribuição de serviço
à igreja de Deus, ao povo de Deus, porque você imagina o quão é importante os serviços delegados por Deus a cada membro da igreja. O quão é importante esse serviço ser feito. Imagine agora aqui comigo. Os discípulos, eles estão dizendo, olha, se a gente vai atender este serviço, a esta demanda, nós vamos acabar ficando sufocados com tantas demandas. Né? Vamos acabar sufocando tantas demandas e talvez não vamos fazer nenhuma coisa nem outra da maneira que deve ser feito. Né? Da maneira eficaz que deve ser feito. Então, havia essa preocupação nos discípulos e há esta preocupação da parte do próprio Deus. E algo aqui eu deixo bem frisado, irmãos, que tanto a questão da pregação dos discípulos, a pregação do evangelho, qual os discípulos se capacitavam dia após dia para o fazer, como a distribuição diária tinha o mesmo peso diante de Deus. Tinha o mesmo peso diante de Deus. E isso aqui, meditando nesse texto, me chamou muita atenção. Pode-se dizer que para ter um bom funcionamento na comunidade, cada um deve se posicionar naquilo que Deus o chamou para fazer. Imagine agora o pastor tendo que resolver questões financeiras. O pastor tendo que resolver questões de organizações de festividades, de limpeza da igreja e etc. E outras coisas mais. Imagine agora surgindo tamanhas demandas para que o pastor pudesse resolver tudo isso. Ele talvez teria que se desdobrar ainda mais do que é exigido dele pela Escritura. E isto não era e não é adequado a uma igreja saudável. Não é adequado. Então eles, impulsionados pelo Espírito de Deus, falam o seguinte, olha, escolham entre vocês. Entre quem? Entre vocês, os gregos, que receberam a palavra de Deus, já que vocês aqui estão sentindo-se abandonados, então escolham entre vocês homens capacitados. Né? Eles precisam apenas ter disposição para servir as mesas. Veja que não é apenas uma disposição, eu quero fazer. Eu estou na disposição. Precisaria de algo fundamental para que eles servissem as mesas. Ora, parece, irmãos, que ser cheio do Espírito não é somente para pregador. O texto está enfatizando que eles disseram, homens cheios de sabedoria, de conhecimento, né, teriam que ter uma boa reputação e ser cheio do Espírito Santo. A gente poderia frisar somente uma boa reputação, é ter sabedoria para administrar essas questões, porque precisava ter sabedoria para fazer essa administração, obviamente. Não tem como você ter uma massa crescente de pessoas e na medida que aquilo vai crescendo, se precisa partir por igual para que não houvesse injustiças com ninguém. Então alguém precisava ter conhecimento em relação a isso. Mas o que me chama a atenção é que o texto, o próprio Deus deixa esse texto para nós no sentido seguinte, não adiantaria só ter uma boa reputação, nem ter conhecimento no que diz respeito a ser um bom gerenciador. Precisava ser cheio do Espírito Santo. Precisava ser cheio de Deus. Precisava ter uma fé convicta no Cristo que estava sendo anunciado e no Cristo que havia sido crido. Então precisava ter comunhão com Deus. E aí eu fiquei maravilhado com o texto, meditando nesse texto, eu fiquei, minha boca ficou salivando por tamanho benefício que Deus nos dá dentro desse texto, né? Chamando-nos ao serviço a Deus. Aquilo que nos é
confiado por Deus como dom. A cada um de nós, Deus deu um dom. Cada um de nós temos algo a realizar no reino de Deus, em benefício do reino de Deus. O problema está em quando muitas vezes eu acho que posso servir a Deus em determinado lugar e acho que tenho capacidade para essa situação e penso que se eu me dispor, eu vou conseguir realizar aquilo. Mas pare um pouco e pense, né? Porque tem demandas. Porque quando você vai colocar a mão para fazer algo, você tem que entender que vai existir dificuldades. Né? Não é pelo fato de você ser um bom gerenciador, de você ser alguém que tem um bom conhecimento, que não vai existir as dificuldades, os cálculos na hora de executar um projeto, vai existir. Todavia, o fator de ser cheio do Espírito Santo, de ter essa comunhão com Deus, é que vai fazer com que todo o exercício que você for executar, ter um bom êxito. Ter um bom êxito. Não tem como você ser cheio do Espírito de Deus e na tarefa mais simples que você puder executar, que não seja com bom êxito. Não tem como, a não ser que você apenas fez uma faculdade de administração, vamos colocar, e você, porque você teve o conhecimento humano de ser um bom administrador, e você dizer assim, eu vou ser um bom administrador. Mas se esse conhecimento adquirido não vier com um testemunho de vida, que é um dos requisitos que é pedido quando os apóstolos vão fazer isso, se esse conhecimento não vem acompanhado com testemunho de vida ou com o seu cheio do Espírito Santo, você vai ter grandes problemas no executar da sua atividade. O que é que pode acontecer? Irmãos, acontece tanta coisa. Como pastor, eu já presenciei coisas assim. Nossa, fulano estava indo tão bem no exercício do ofício, a gente olhou e disse assim, não, fulano, rapaz, é vocacionado para essa função, para essa determinada finalidade. Pode-se confiar nessa pessoa e ela vai seguir adiante. E qualquer coisinha, irmãos, é qualquer coisinha mesmo, assim, de um probleminha que surgiu, a pessoa diz assim, eu não quero fazer mais não. Fiquei chateado. Não, perdi o entusiasmo, perdi o ânimo de fazer isso. Infelizmente, você não tinha de fato a vocação para aquela situação. Não, pastor, mas eu sei fazer. Sim, tudo bem. Você pode até saber fazer. É o que estamos falando aqui. Saber fazer algo não quer dizer que você pode estar preparado para exercer aquele algo. Imagine a multidão de pessoas que estavam ali e Pedro e os apóstolos dizem assim, escolham 7 para poder dar conta da demanda que está surgindo. Tinham muitos irmãos, tinham muitos ali que poderiam se destacar, né? Tinham muitos ali que poderiam ser convocados. Mas estes que aqui estão, os nomes destes que aqui estão, foram destacados por causa de um requisito básico para um crente que vai se posicionar para fazer alguma coisa na casa de Deus, em prol da igreja de Deus. O que era que faltava nos demais que não foram escolhidos? Talvez essa fé viva que a Bíblia vai enfatizar acerca de Estevão. Essa fé viva, acesa no coração, esse desejo de poder ser útil com os dons que Deus deu na casa dele. Tem que haver o desejo. Né? Porque se não houver esse desejo, você vai começar, mas não termina. E, irmãos, eu não sei o que é pior. Se é você começar um processo e não concluir ele, ou você não começar o processo. Eu acho que ainda é mais viável você não começar o processo.
se você entender que dentro de qualquer coisa que você vai fazer para o desenvolvimento do reino de Deus e da obra de Deus, se você achar, e for ingênuo a esse ponto, de achar que Satanás não vai se levantar, que você não vai receber aplausos, porque talvez seja algo que você vai fazer que ninguém vai ver que você está fazendo, né? Ninguém vai ver que você está fazendo, mas que você está fazendo de fato. As pessoas às vezes não reconhecem, tem atividades que não são reconhecidas, que não são visíveis, mas que você sabe, que você tem prazer de fazer. Eita, rapaz, está precisando de algo na igreja e eu posso me dispor para fazer. Mas ninguém vai citar o seu nome na hora de elogiar. Porque para muitas vezes haver um elogio, às vezes vai haver pessoas que você vai fazer coisas que vai estar em destaque. Você vai fazer coisas que vai estar em evidência e as pessoas vão ver e vão, nossa, rapaz, fulano tem servido tanto a igreja de Deus. É notório isso. Isso é notório. Fulano está servindo de uma maneira tão brilhante que nós louvamos a Deus pela vida de fulano. E você vai estar ali com o seu serviço sendo prestado a Deus, mas que ninguém está notando. Ai, irmão. E às vezes a nossa carne, né, a nossa natureza, ela quer um pouco de reconhecimento. É normal isso, você é ser humano. Mas se você não tiver, se você não tiver a sabedoria de Deus para entender que você está fazendo aquilo porque é aquilo que Deus lhe deu como um dom para fazer. Se você não tiver o Espírito de Deus para, nos momentos que alguém não reconhecer ou ignorar talvez até o que você está fazendo, não achar significativo, não achar significante o que você está fazendo, de você dizer assim, não tenho feito para homens, eu tenho feito para Deus. Isso é belo, irmãos. Sabe, quando a gente sabe o que foi chamado para fazer. Você sabe o que foi chamado para fazer. Você sabe. Mas às vezes a gente fica, mas eu fazia muito. Eu já me deparei com pessoas conversando, pastor, eu fiz muito. Mas as pessoas nem valorizavam. E aí eu parei. Mas parou por quê? Fazia bem a igreja? Fazia. Pessoas eram beneficiadas? Sim. Então por que parar? Né? Por que parar? Então, tanto para um pastor que se esmera em estudar a Escritura, em orar, em pregar a palavra de Deus fielmente, como ela deve ser feita, há uma pessoa que lava o banheiro. Nossa, mas claro que um pastor é muito mais importante do que uma pessoa que lava um banheiro, para que outro venha usar e chegar e deparar com aquele clima tão agradável, que a pessoa fez questão, a igreja não deu um recurso de botar um cheirinho, ele trouxe de casa, porque ele quer que o ambiente esteja agradável para quem entrar. E ele escuta, rapaz, o banheiro está tão cheiroso, e ele está ali, a alma dele fervorosa, feliz, porque o resultado que ele trouxe é uma limpeza de um banheiro. Foi excelente. Ele fez isso com zelo. Ele fez isso com amor, com dedicação para outra pessoa. Ele não fez isso em prol dele e da família dele só. Ele fez isso em prol de outro irmão que iria chegar. De outro irmão para não chegar no banheiro. Meu Deus, que caquinga. Não. Ele fez isso com tamanha alegria. Igual ao pastor, quando vem pregar a palavra de Deus, é o mesmo arder do coração, é o mesmo fervor, é a mesma devoção. Não tem diferença quando se faz cheio do Espírito de Deus, quando se está motivado pelo Espírito de Deus para fazer em prol do reino, não há diferença no serviço, não há diferença no ato do que você vai fazer. Então, imagine que eu estou feliz por estar aqui pregando a palavra. Estudei, meditei, meu coração regozija por falar de Cristo. Que maravilha! Mas cada um de vocês que disponibilizaram, cada um de vocês que fez algo hoje com alegria, imagine, você fez com alegria?
você fez com desdobramento, você fez cheio do Espírito, com todo fervor na sua alma, o que você fez hoje, esta semana, para que este momento acontecesse, o que você fez esta semana, para que o reino de Deus prosperasse, você fez com alegria, uma carona que você deu a alguém, foi com alegria, um socorrer a alguém, foi com alegria, o ajudar em qualquer circunstância. Inúmeras coisas você pode colocar aí do que você fez. Foi com alegria. O dom que você fez, né? O talento que você fez em prol de outra pessoa, em prol do próximo, foi com alegria? Então, meu irmão, estamos compartilhando a mesma alegria aqui hoje. A mesma alegria que há no meu coração de servir a esta amada igreja, é servir a igreja de Areias. É a mesma alegria que brota no coração de um crente que tem um dom, é cheio do Espírito e está servindo a igreja de Deus com o dom que Deus lhe deu. É a mesma alegria. E a gente vai encontrar exemplos na Bíblia. Estevão é um. Este homem, nós vamos ver nos versículos 8 a 10, cheio do Espírito, e pregava com uma tamanha ousadia que as pessoas não conseguiam lhe resistir, mas foi chamado para servir as mesas. Veja que serviço tão simples para alguém. Um serviço colocado para alguém que, se fosse, imagina, um camarada cheio do Espírito, eloquente, e agora alguém chega para ele e fala assim: meu irmão, você pode... eu percebi que você é uma bênção, você tem como participar aí do grupo de limpeza da igreja. Eita, pastor, eu acho que esse não é meu chamado, não. Não, Estevão disse assim: olha, onde me colocarem, se esta comunidade aqui viu em mim qualificações para servir a mesa e eu vou ser útil para servir a mesa, eu servirei a mesa. Eu vou servir a mesa e vou servir com alegria. E vou servir como se estivesse pregando. E vou servir ao próprio Senhor Jesus. Isto é que faz a diferença no serviço. Sabe? E a gente tem, não explicitamente, pessoas cheias do Espírito Santo no Antigo Testamento, nem no Novo, vai falar. Mas nós vamos ver pessoas que foram cheias do Espírito nas suas atitudes e tiveram grandes benefícios. Vamos abrir aí, Êxodo capítulo 31. Neste episódio, Êxodo 31, nós vamos ver Deus deu a Moisés as características como ele queria que fosse feito o templo. Não é? Então vejam que Deus dá a planta a Moisés. Moisés, eu quero dessa maneira. Eu imagino Moisés pegando a planta e dizendo assim: mas quem é qualificado para fazer tamanha obra? Né? Vejamos aí do versículo 1 ao versículo 6 de Êxodo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Uliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Irmãos, aqui tem 2 homens, Moisés tem a planta, Deus vai dizer assim para Moisés: eu quero o templo. Qual era o intuito do templo ali, o tabernáculo? Era que quando ele estivesse pronto, Deus vinha, né, no templo, o sacerdote entrava, tinha todo aquele ritual para prestar sacrifício a Deus. O templo era móvel, desmonta, monta em outro canto, até chegar ao templo físico, né, o templo fixo. E agora, aquele templo precisava de ser estruturado para que a presença de Deus pudesse se manifestar através do sacerdócio, dos sacrifícios, enfim. Percebam algo aqui importante. Sem esta construção, o ápice final não poderia acontecer. Sem que houvesse trabalhadores para executar o trabalho, e não era o trabalho do sacerdote, era o trabalho manual, era um trabalho de conhecimento dado pelo próprio Deus. Veja, o versículo vai dizer o seguinte: olha,
E Bezalel foi cheio do Espírito de Deus. Deus encheu ele do Espírito para quê? Para pregar? Não. Para ser um profeta? Não. Encheu ele para quê? Para que ele tivesse todo o conhecimento, para que ele utilizasse as mãos. E um detalhe aí, ele não apenas seria alguém que teria o conhecimento, ele e o seu companheiro, ele também seria alguém que ensinaria a outros este conhecimento. Além dele ser cheio do Espírito para fazer, ele também era cheio do Espírito para ensinar aquelas pessoas a fazer. E eu fico maravilhado, irmãos, com a palavra de Deus. Porque, vejam, o tempo precisava estar feito para que o culto a Deus fosse estabelecido. Vocês percebem que isto permeia toda a Escritura. E aquilo que a gente está estudando sobre Estevão, esta construção lá do tabernáculo móvel, ainda hoje, de uma maneira agora na nova aliança, ela é exigida por Deus em nosso meio. Se existem coisas a serem feitas na igreja, e eu tenho buscado a Deus, orado ao Senhor, para que eu desarme, eu possa usar os dons que Deus me deu, então eu vou fazer isso com muita excelência. Para quê? Para que culmine no culto. Para que quando o pastor chegar, não se precise ter nenhum outro problema para se resolver. Está tudo resolvido. Os corações dos que participaram na semana, para que o culto, para que cada irmão pudesse chegar, uma ligação, uma preocupação. Às vezes você não sei fazer nada, mas só o fato de você chegar e ligar para alguém, e aí como vai? Está preparando-se para o culto de amanhã, isso num sábado, né? E aí, como é que está a expectativa para Deus falar conosco de novo? Motivar, irmãos. Tem este dom na Bíblia, de você ser aquela pessoa que traz motivações a outras, né? E faz isso com tanta alegria, imagina um irmão cheio de limitações, motivando pessoas que não têm nenhuma limitação que possa impedir de ir ao culto. Isso é dom de Deus. Isso é um dom de Deus, não é outra coisa. E quando você faz tudo isto com um objetivo, olha, imagina Bezalel lá e o seu companheiro está lá, dizendo assim, a paz de Deus nos deu essa sabedoria para a gente fazer isso aqui. Que privilégio. Por que privilégio? Porque eu estou engajado na base do culto. Tudo vai culminar no culto. Tudo vai culminar no desenvolvimento espiritual da igreja. O pastor mandando lá qual vai ser o sermão, e você lá já se alimentando do que Deus vai falar com você. E já passando o vício, qual é o sermão dessa semana? Rapaz, eu já meditei aqui, eu tenho certeza que o que Deus tem preparado para a gente é coisa grande. Motivar, irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Bezalel está ali, fazendo algo para que mais na frente o culto possa acontecer. Então, a pergunta bem simples é essa. A pergunta para a igreja. O trabalho de Bezalel era um trabalho que não tinha nenhuma importância? Será que o trabalho deste homem não tinha nenhuma importância, não tinha nenhuma relevância? Obviamente que não. Obviamente que não. Quando a gente olha para alguém que está na condição de Bezalel, a gente olha e diz assim, eu, com o que Deus me deu, eu posso trazer algo benéfico ao meu irmão, ao momento de culto. Irmãos, eu não sei você, mas quantas vezes, nós como pastores fazemos muito isso, mas quantas vezes as pessoas falam assim, pastor, como eu precisava dessa palavra. Eu estava tão desanimado. E é normal o desânimo acontecer na vida de uma pessoa, mas a igreja está sempre em evidência, está sempre em atividades. Para quê? Para que as coisas fluam, para que ninguém seja negligenciado. Perceba o contexto aqui. Havia negligência, porque faltava pessoas dispostas a fazer. Irmãos, se estiver havendo negligência em alguma área
E que você, que é crente, que ora a Deus e sabe que você pode fazer isso, que você pode se dispor para fazer isso, não tome este caminho de negligente. Tire essa chateação daquilo que já aconteceu. Olhe e veja que ele é muito mais importante, que é o reino de Deus, que é a obra de Deus, e que o seu talento, que o seu trabalho, ele tem um objetivo no meio do povo de Deus. Porque se não tivesse um objetivo, Deus não teria lhe dado este talento. Não teria lhe colocado uma igreja bíblica para que você toda vez fosse exortado a orar, a ler as Escrituras, a estar sempre buscando ser cheio do Espírito. Então, se você é cheio do Espírito e está havendo defasações em áreas na igreja e que você já tem percebido isso, mas não tem mais ânimo, que Deus lhe encoraje essa manhã. Que Deus lhe encoraje essa manhã a despertar, a fazer. Porque tem serviços que é tão bom, irmão, que é tão importante, que você não tem noção de quanto é importante o seu serviço sendo prestado, como deve ser prestado na igreja, com sabedoria, com dedicação, cheio do Espírito. Se você entender isso e fizer a sua parte, a expansão da igreja, talvez não em números, mas em crescimento espiritual, será muito mais visualizado pelo todo. Rapaz, a igreja tem andado, em pegadas tão boas. Eu tenho visto o irmão fulano mais contente. O que foi que houve? Pastor aqui pensando, foi a pregação, obviamente. E você lá pensando, foi a ligação que eu fiz, obviamente. E outra pessoa pensando, foi a visita que eu fiz. E outra pessoa pensando, foi a ajuda que eu dei. E todo mundo naquele entusiasmo de ver alguém motivado. Sempre culminando no crescimento espiritual da igreja. Todo mundo trabalhando em prol de uma única unidade, o corpo de Cristo. No Novo Testamento, a gente também tem exemplos. Explicitamente não diz que ela era cheia do Espírito Santo. Porém, vamos abrir Atos capítulo 9, versículos 36 ao 39. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Essa mulher era uma discípula, tinha ouvido a palavra de Deus. Qual era o serviço de Dorcas? Ela era alguém generosa, era alguém que via a necessidade das pessoas, principalmente das viúvas, e socorria essas pessoas menos favorecidas. Dorcas não era alguém que olhava para os aplausos de estarem fazendo algo por alguém que poderia ser vista. Dorcas era alguém que buscava socorrer alguém que precisava do auxílio dela. Irmãos. E esta mulher morreu. E quando ela morreu, ela fez falta. As viúvas chegaram para Pedro chorando, dizendo: essa mulher, ela se disponibilizava em nos socorrer e agora ela morreu. Olha as obras delas aqui, Pedro. O quanto ela vai fazer falta. Irmãos, e será que às vezes isso não tem acontecido conosco? A gente não tem morrido em alguma área da nossa vida que a gente antigamente fazia e trazia e a gente via as pessoas menos favorecidas tão bem cuidadas. E eu falo isso individualmente, mas também coletivamente como igreja. Ali aquelas pessoas se sentindo acolhidas. Imagine, as mulheres se sentiam acolhidas por Dorcas, se sentiam amadas.
se sentiam importantes. Nossa, e essa mulher ela morre. A Bíblia não diz que ela era cheia do Espírito, mas não precisa dizer. Ela não precisa ser claramente Dorcas, era cheia do Espírito Santo, mas por fazer o que Dorcas fazia, obviamente ela é cheia do Espírito Santo. Obviamente ela é uma mulher que tinha sabedoria, que sabia o que deveria fazer, o que estava no seu poder para fazer, ela sabia o que dava para fazer e fazia. A Bíblia não diz que ela esperou alguém chamar ela para fazer. Ela fazia, porque nas mãos dela tinha essa possibilidade. Quais são as possibilidades que existem hoje na sua mão para fazer? E que você está esperando, talvez, o pastor chamar você e dizer assim: minha irmã, meu irmão, você pode fazer isso. Posso, pastor. Vou fazer. Muitas vezes é mais coagida a fazer pelo pedido do pastor do que impulsionada pelo próprio Espírito de Deus a fazer voluntariamente. Voluntariamente. Eu acredito que Estevão já era alguém que já se destacava em ajudar. Ele só não tinha ali o ofício diaconal, mas ele provavelmente já fazia alguma coisa que as pessoas diziam assim: essa aqui, olha, a gente só vai colocar o título nele porque ele já faz. E é isso que muitas vezes a gente entende como ofício diaconal e pastoral. Um pastor não é elegido, não é eleito para poder exercer o pastoreio. Ele já é o pastor no meio do rebanho e ele só é reconhecido pelo povo. A mesma coisa um diácono. Mas a igreja como um corpo, como um todo, ela também deve seguir esses princípios. Ela também deve seguir esses princípios. Porque são coisas comuns, corriqueiras do dia a dia. Não é nada fenomenal. Dorcas só se tornou conhecida por causa do óbito. Sabe por que Dorcas só ficou conhecida por causa do óbito? Porque ela começou a fazer falta. Mas a Bíblia não narraria Dorcas se ela não tivesse morrido. E Dorcas continuaria fazendo o que fazia. O teu serviço a Deus para com a igreja tem feito falta, meu irmão. Tem feito falta, minha irmã. Tem feito falta. As pessoas lembram de quando você fazia. As pessoas têm a memória e olham muitas vezes para você e dizem assim: foi que aconteceu com ele, o que foi que aconteceu com ela? Morreu. Talvez o serviço não fosse reconhecido, mas como aconteceu com Dorcas, que a palavra de Deus ressuscite-nos, que Deus possa ressuscitar em nós o desejo em nós, que aconteça em nós, ainda que como aconteceu no caminho de Emaús, quando o próprio Jesus falava com eles, e eles ainda entenebrecidos, sem entender o que tinha acontecido, sem estar entendendo o que estava acontecendo. Mas depois que Jesus fez a oração e sumiu diante deles, eles disseram: não ardiam os nossos corações quando ele falava? Que o Espírito Santo faça arder os nossos corações para com a obra de Deus, para com aquilo que Cristo tem designado para cada um de nós. Pois tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, que você não é um besta não, como as pessoas dizem. Tu é um besta, tu é um abestalhado. As pessoas pisam, as pessoas não estão nem aí para o que tu faz e tu ainda continua fazendo. Isso é oposição. Isso às vezes são palavras desmotivadoras para que você não cumpra o seu chamado cabal ali diante de Deus. Isso às vezes vem e faz parte do processo para você olhar e dizer assim: mas é o que eu gosto de fazer. Deixa eu ser chamado de besta se alguém me chama. Deixa eu ser chamado de abestalhado se alguém chama. Mas eu faço isso com fervor na minha alma, porque faço para o meu Senhor. Faço para o meu Senhor. Não faço para que eu receba aplausos. Não é a intenção de aplausos, mas a intenção é da edificação do corpo de Cristo. É a edificação do corpo. Vamos ver aí Romanos 12. Abram aí, por favor. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Romanos 12, 6 e 7. Possam ler, por favor. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério.
Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, a gente olha para esses textos na Escritura e a gente vê diversos dons com um único objetivo, irmãos. A edificação do corpo de Cristo. Não há outra coisa. Tudo que eu faço, eu tenho que ter em mente. Isso aqui vai edificar a igreja. Isso aqui vai fazer a igreja crescer. Isso aqui vai ajudar. Então, eis-me aqui, Senhor. Eu vou fazer. Se tivermos isso em mente, irmãos, nós com certeza estaremos atendendo o chamado. Este chamado tão importante. Vocês vê José, por exemplo, quando José está na casa de Potifar, primeiro, ele é vendido como um escravo, mas continua cheio. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre José. Mas José não falava em língua nada. José não profetizava. José não fazia nada dessas coisas. Mas era um excelente administrador. Né? Conseguiu salvar uma nação e as nações vizinhas. E, inclusive, o próprio povo de Deus. Através de uma boa administração. O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer por alguém para que essa pessoa desenvolva? Você não é cheio do Espírito? Você não conhece a Deus? E tendo este conhecimento, você precisa exercê-lo. Seu serviço é de suma importância. E o seu pagamento, quem vai dar é o Senhor. É Deus quem vai dar. Eu lembro de um texto, não lembro a referência agora, Paulo dizendo que quando ele estava no julgamento dele, ninguém... Peraí, irmão, Paulo dizer um negócio desse, ninguém apareceu na minha defesa. Ninguém teve coragem, nem Timóteo, nem Tito. Ninguém teve coragem de aparecer na defesa de Paulo. Mas ele diz uma palavra crucial. Mas o Senhor estava ali na minha defesa. Paulo não está falando aquilo, ressachando ali a ideia de que isso são os ingratos. Eu fiz tanto por eles. Ele não está dizendo isso. Ele não está enfatizando isso. Ele está dizendo, olha, embora ninguém apareceu para estar lá, eu sei que o Senhor estava me vendo. Eu sei que o Senhor estava comigo. E é isso que a gente precisa ter em mente. Que tudo que fazemos, temos que fazer entendendo. Tu estás vendo, não é, Senhor, como é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para ti. Não tem ninguém me vendo o que eu estou fazendo. E isso se faz tão bem, Senhor. Isso é tão bom, Senhor, que de fato eu não quero que ninguém veja. Porque você não vê na Escritura, né? Quando alguém vê, você já ganhou o seu galardão. Se você faz para alguém ver, você já ganhou o seu galardão. Jesus vai dizer em Mateus 6, quando você entrar no seu quarto, fazer alguma coisa em secreto, ora Deus em secreto. Olha, e Deus te responderá publicamente. Você faz em secreto para que sua mão direita não veja e Ele vai te recompensar publicamente. Mas isso é Deus quem vai fazer. Eu não devo buscar reconhecimento, eu não devo buscar fazer algo para ser reconhecido, porque senão eu já tive meu galardão no meu trabalho. Não vai ter aquele prazer de você ver Deus lhe honrando, de ver Deus lhe exaltando, por algo que você tem feito, mas tem feito sem ninguém saber, mas feito ao Senhor, com toda alegria. Imagina você fazendo tudo que você está fazendo, qualquer coisa que você está fazendo ali, e você está lavando uns pratos, mas com alegria tão grande como se é o Senhor. Irmãos, você está fazendo tudo aquilo ali, não está reclamando, está feliz do que está fazendo, e Deus vai recompensar você. Muito mais. Pode prestar atenção. Alguém pode até receber um aplauso, mas a Bíblia não fala de aplausos para aquilo que Deus vai lhe recompensar. A Bíblia diz que o próprio Jesus está assim, olha, Deus honrará vocês em público, é honra em público, para aquilo que você faz sem que ninguém precise saber, mas que você está fazendo diante de Deus. Você está fazendo diante de Deus. Então, quando a gente olha, irmãos, para a Escritura, a gente diz assim,
Mas o que é, pastor, então, que eu me encaixo para fazer? Você sabe, você tem um dom, você tem um dom. E se você não tem um dom ainda, se você não sabe ainda qual é seu dom, busque estar perto de alguém que possa lhe instruir. E eu sei muito bem o quanto essa amada igreja ela é instruída pela palavra. Eu acho que aqui ninguém é inocente em relação ao talento e o dom que tem. A questão é, você pode ser omisso, você pode não querer fazer. Isso é um direito de escolha seu. Mas se lembre que a Bíblia vai dizer, o apóstolo Tiago diz, que você sabe o que é. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você peca. Se você sabe que vai haver um maior desenvolvimento da obra de Deus através daquele pouquinho que você pode fazer, e você se nega porque é tão pouco que você pode fazer, você acaba se prejudicando, pecando diante de Deus e também prejudicando ao desenvolvimento, porque se Deus lhe plantou aqui como membro desta igreja, ele sabe que há uma habilidade em você que fará de alguma maneira essa igreja desenvolver ainda mais o que ela tem desenvolvido. E negligenciar isso é pecado. Negligenciar isso é pecado. Eu lembro sempre uma vez a gente estava na quarta-feira, e ali a gente traz algumas reflexões, e assim o Senhor falou conosco, num rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E um dos discípulos disseram a Jesus, o que é isso para tanta gente? O que é isso, Senhor? Primeiro eles fazem um diagnóstico. Eu precisaria de 200 denários para comprar pão para todo mundo. Não temos essa quantidade de dinheiro. Aí faz uma vistoria de campo. Aí alguém sai. Um diz que não tem dinheiro suficiente. Então o outro diz assim, mas espera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa a ser feita. Sai e volta com um diagnóstico. Olha, Senhor, realmente precisa de dinheiro. Mas eu fiz um diagnóstico e só tem alguém com 5 pães e 2 peixinhos. Ele deveria ter parado ali. Mas ele fala a triste frase, mas o que é isto para alimentar tanta gente? Essa foi a infeliz frase que muitas vezes eu e você dizemos. Muitas vezes eu e você dizemos, mas o dom que eu tenho é tão pouquinho que eu acho que não serve para muita coisa, não. É engano. Jesus pegou os pães e os peixes, e vocês conhecem a história. Alimentou uma multidão. Olha, irmão, só porque o nosso maior problema que nos trava é achar que somos insignificantes. É achar que não tem muita coisa. Fulano já está fazendo o que eu queria fazer. Conversa. Se fulano está fazendo o que você gostaria de fazer, faça também. Se é o que você foi chamado para fazer, vai ter 10 fazendo. Ou 3, se de fato é o seu chamado, quanto mais pessoas envolvidas naquele chamado, aquilo será feito com maior evidência, com maior foco. Mas, por favor, não dê desculpa que alguém já está fazendo, não. Isso é desculpa. Né? E isso trava às vezes. Travou o discípulo que foi fazer a vistoria. Mas o que é isso para tanta gente? Travou. Tem gente que é assim. Se não consegue fazer muito, então pouco ele não quer fazer. 200 denários precisava. É muito. Mas tem 5 pães e 2 peixinhos. É pouco. Aí fica nesse dilema. Nem faz muito, nem faz pouco. E acaba não fazendo nada. Quando você trava dentro disso, nem muito nem pouco, você trava fazendo nada. E o nada se torna pecado. O nada se torna pecado. E isto não é o que Cristo chamou a sua igreja a fazer. Se prontifique, que essas palavras ardam no coração da igreja. Se prontifique, que você possa entender que você foi chamado para algo. A Bíblia fala de uma mulher, irmão, uma mulher moabita. Podia ter todas as desculpas do mundo ali. Ruth, está cheia do Espírito? A Bíblia não diz. Os maridos de Orfa e Ruth, está Naomi velha, acabada, não tem mais condição de... Ela ainda disse, se eu fosse gerar e casar, se fosse gerar um filho, ela dá uma possibilidade, é impossível, já pela idade, claro que para Deus não, mas ela coloca essa condição e diz assim, vá-se embora, minha filha, vá-se embora. Você não tem mais nada o que fazer aqui junto comigo. Eu não tenho mais nenhuma perspectiva para proporcionar a você. Não tenho. E Orfa abraça Ruth, Orfa abraça Noemi, elas choram, está ali abraçada,
tem todo aquele, né, aquele drama de ver aquela mulher naquela situação e amarga. Ela mesmo disse que o nome dela agora era Mara. A amargura estava dominando o coração de Noemi. Ah, irmãos, quanta gente que muitas vezes está amargurada, não quer reagir, não quer mais saber de nada, está ali, vem porque tem que vir, mas está tão desanimada, mas precisa de muitas Ruths para estar ali dizendo ali, eu estou com você. Não, eu não tenho nada para lhe proporcionar, mas olha, no menos eu vou dar a você minha companhia. No menos eu vou emprestar a você meu braço e meu ombro para vocês continuar chorando pelas suas perdas. No mínimo, eu vou dar isso a você. No mínimo, eu vou catar espiga lá para você. Porque você está velho, você não pode. Eu vou fazer isso. Eu vou providenciar o sustento para a gente. No mínimo, eu vou fazer isso. Eu vou ser um agente na sua vida para lhe abençoar, Noemi. Não, minha filha, vai embora. Não insista. O teu Deus é meu Deus. E o teu povo agora é meu povo. Uma pessoa dessa só pode estar cheia do Espírito de Deus, irmão. Uma pessoa dessa só pode ter sido impactada pelo Deus de Israel. A outra chorou. A outra sentiu algo, um sentimento. Mas um sentimento que não teve o poder de romper com os desafios que Noemi estava dizendo para ela. E é isso que acontece quando nós não estamos cheios do Espírito. Nós somos vencidos pelos nossos sentimentos. Esses sentimentos que não nos deixam progredir, avançar. Somos vencidos por ele. Esses sentimentos que não nos deixam enxergar que eu estou abrindo mão de algo que se eu tivesse cheio do Espírito, eu não abriria a mão. Não abriria a mão. Ruth não. Ruth faz assim, eu estou triste pela sua perca, mas eu não abro mão. Onde você morrer, morrerei eu também. A casa que você vai morar, eu vou morar nela também. Mas Ruth, tu é nova, não quero saber. Alguém, quando está cheio do Espírito Santo, ele vai além. Ele não deixa as barreiras freá-lo. Ele continua. Ele persevera. A Bíblia não diz que Ruth era cheia, mas Boaz reconhece ela como uma mulher virtuosa. Boaz reconhece os feitos que Ruth fez por Noemi. E olha que Ruth não foi em nenhuma intenção, porque Noemi não tinha nem falado para Ruth que havia uma possibilidade de haver um resgatador, um remidor naquela cidade. Noemi não avisa a Ruth. Talvez se Noemi tivesse colocado o padrão, olha, pode haver uma possibilidade de haver um remidor lá, Orfa tinha ficado. Mas é por isso que ser cheio do Espírito Santo não vai enxergar um benefício no futuro. Ele não está preocupado com o benefício futuro. Ele está preocupado no que ele precisa fazer agora. Eu não posso me dispor a fazer algo para a obra de Deus com o pensamento, mas será que isso vai me trazer algum benefício no futuro? Não interessa. Quem vive cheio do Espírito assume o compromisso e diz assim, se o que Deus quiser se utilizar de mim, eis-me aqui, Senhor. É para agora, eu estou aqui para utilizar os dons que o Senhor me deu. De noite a gente vai ver isso com o Estevão. De noite a gente vai mudar a página drasticamente. Alguém que foi chamado para servir as mesas, mas não sabia ele que seria alguém usado por Deus para ser o primeiro mártir e que dali a sementeira do evangelho se espalharia pelo mundo inteiro. Mas ele se dispôs a fazer. Ruth também se dispôs a fazer, independente do que ela poderia ter como retorno. E o retorno veio. Mas percebam, não foi porque Ruth foi por causa desse retorno. O fazer aqui na igreja para Deus, o servir como o melhor funcionário lá na sua empresa, como se estivesse servindo ao próprio Cristo, não é para que você tenha um bom resultado e receba um aumento. Obviamente, irmão, isso vai vir, porque você vai ser alguém que está servindo a Cristo. Mas você não faz isso porque você busca isso em primeiro lugar. O crente deve ter a mente dele focada em buscar primeiramente Cristo. Em tudo, em tudo. Eu instruindo meus filhos esses dias em casa, dizendo para eles que os mandamentos que a gente lê em casa, para que eles entendam qual é a ideia do mandamento, que ele traz juízo e ao mesmo tempo é um aio que guia a gente até a Cristo, não tem significado nenhum
para o cristão se acima desses mandamentos ele não amar a Deus. Jesus disse que vocês me amam se guardarem os meus mandamentos. Então, amar a Cristo, amar a Deus, amar a pessoa do Espírito Santo, isso trará facilidades em praticar os mandamentos. Por quê? Se eu amo a Cristo, eu não vou mentir. Se eu amo a Cristo, eu não vou ter pensamentos ou trocar minha esposa por outra. Eu não vou adulterar, porque eu amo a Cristo. Então, os mandamentos só há uma conexão se houver um amor, primeiramente, a Cristo. Então, o nosso serviço prioritário a Cristo, independente se visível ou por debaixo dos bastidores, Cristo é que deve ser o meu alvo, a Ele é que eu tenho prestado o serviço a qual eu tenho feito. E não já avisando, né? Eu vou por aqui, é melhor serviço tal, é melhor aquilo ali, porque aquilo ali todo mundo me vê. Dorcas fazia serviço comunitário. Ninguém via. Ruth decidiu ir com a sua sogra para ser um apoio para ela em todos os sentidos, sem esperar que lá na frente algo poderia vir ao seu encontro. José era alguém que tinha conhecimento, cheio do Espírito Santo, mas para uma boa administração e temendo a Deus. Bezalel e seu companheiro estavam ali, convictos de que o que eles estavam fazendo era algo que iria culminar no culto. Tudo, irmãos, tudo. A Bíblia tem N, eu poderia falar aqui amanhã todo, entrar pela tarde. Muitos textos, muitos versículos, mas não se faz mais necessário, porque o que o Espírito de Deus quis clarear nossa mente em relação a esse texto, a esse tema, nos relembrar, obviamente, que eu tenho certeza que o pastor dessa igreja tem falado esse assunto nesse lugar, mas relembrar de coisas básicas. Paulo disse que esse tema de relembrar, essa questão para tornar a falar novamente é segurança para a igreja, é segurança para nós. Então, que a boa mão de Deus possa nos guiar, possa tirar-nos desta tristeza, frieza, frustração, que possa ter acontecido e a gente levantar novamente e nos posicionarmos diante de Deus para servir como você sabe que tem condições de servir, sem esperar nada em troca, cheio do Espírito, com resiliência, com determinação, até o último suspiro da sua vida nesta terra e nesta igreja. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a esta amada igreja. À noite vamos dar continuidade no capítulo 7 de Atos.